Então, vamos lá. Então, assim, a situação não é tão tranquila como as pessoas estão pensando, tá certo? Thiago Silva. E não é mesmo. Por exemplo, os hospitais eles estão enchendo, os pacientes críticos estão numa proporção muito grande, tá? E então não vai dar muito tempo que a situação vai ficar bem crítica. E isso vai ser do nosso lado, vai ser perto da gente, não é uma coisa que vai estar lá na Itália, entendeu? Vai ser bem mais perto da gente. Além disso, tem a crise econômica que isso está gerando, né? E a gente não pode ignorar isso. Aliás, a gente não pode ignorar nenhuma das duas coisas. A gente não pode ignorar o que está acontecendo do ponto de vista de saúde, mas também não podemos ignorar o que está acontecendo. Oi, Brisa, olha aí. O que está acontecendo do ponto de vista de economia, tá? Então, quando eu falo que a gente não pode, Ícaro, seja bem-vindo, meu caro. A gente não pode ignorar nenhuma das duas coisas por causa disso, porque as duas vão nos atingir. E a gente não pode, quando eu falo não podemos ignorar, é tipo assim, não, vamos abrir tudo ou vamos fechar tudo. Não é assim, a gente tem que considerar as duas coisas. As duas coisas vão trazer muitos problemas pra gente. E eu vou dizer uma coisa que é fato. Todo mundo já sabe disso. A gente não vai sair dessa crise, a gente não vai conseguir sair dessa crise de uma forma que não modifique todos os nossos, como é que eu vou dizer assim, até a nossa forma de pensar a sociedade. Isso não vai dar, tá? Então vamos lá. Vamos passar então essa semana discutindo o contexto do que está acontecendo com a gente, tá certo? E a gente vai fazer isso com oração, com estudo da Bíblia, com meditando sobre tudo isso. E deixa eu arrumar aqui. E acho que vou deixar de lado mesmo. Quem tiver no YouTube vai me perdoar, porque eu não vou conseguir ficar olhando para cá, tá? Porque eu tô aqui. Tá. O Diego tá pedindo boa noite para ele que tá em Brasília. Olha aí no YouTube aqui, em Brasília. Ele sempre me chama de Commander. Então, se ele não tivesse falado outra coisa, eu ia saber que era ele também. Boa noite, Genivaldo. Mísia, oi. Então, aqui a gente tá, né? Vamos... Oi, Belinha, olha aí. Belinha, você tá lá ou tá aqui? Ou melhor, você tá aí ou tá aqui? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Então, a gente vai recomeçar essa reflexão hoje, e o tema de hoje, né, devo interpretar tudo o que está acontecendo com base em quê? E aí a gente vai fazer hoje uma base para a discussão que a gente vai fazer na terça, quarta, quinta e sexta. Tá ok? Então, já estão todos mais do que convidados para todos os dias, 8 horas da noite. Tá bom? Vamos... fizeram sinal aqui para o cachorro, eu olhei, achando que era comigo. Né? A Grace perguntando, você acha que isolamento vai até quando? Pergunta de mais de $1 milhão, certeza. Certeza. Eita, ninguém sabe, Grace. Por que você acha que o governador ele fica editando os decretos de pouco em pouco? Por exemplo, lembra que na semana passada ele ia abrir uma parte das empresas, do comércio, e mudou de ideia logo em seguida? Aconteceu isso pelo seguinte, porque a curva estava de um jeito, aí ele pensou no decreto, escreveu o decreto e publicou. No dia seguinte, os dados já tinham mudado, a curva deu uma acentuada. Oi, Adassa. Ei, Diego. E aí ele se assustou e cancelou o decreto. Então, é por isso que ele está editando de pouco em pouco, para ver como é que vai se comportar essa curva. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem os
os modelos, os exemplos que a gente tem são da Europa, né? Então, como eu tinha até falado lá na nossa comunidade, né? Lá, inverno e tudo mais, coisa que a gente não tem aqui, tá certo? Mas a gente tem coisa aqui que não tem lá, tipo comunidade, né? Favela, tal. Então, a gente tem muitos problemas que eles não têm lá, então a gente não sabe como é que vai se comportar, tá? Então, alguns dizem que o pior vai ser... Por exemplo, a gente estava se desenhando que o pior ia ser agora, em abril, mas agora provavelmente o João Dimas, o Freitas, o João, que vai ser mais para frente já, né? Então, maio, junho, então vai ser, assim, não tem como a gente ter ideia, não, tá? Mas por hora, fiquem em casa, porque o que a gente tem visto é que aqui, por exemplo, a gente tem visto que os jovens estão ficando muito doentes também, doentes muito graves. Então, lá no HGF, por exemplo, tudo bem que lá mas qual é o problema daqui? É porque aqui a gente tem muita comorbidade em jovem. É muito comum ter aqui jovem... Oi, Sandra. Renata, Sandra. Deixa eu ver aqui quem mais no YouTube. O Diego, que ele é atuário, ele está falando que isso é falta de qualidade dos dados. É verdade também, é muito difícil a gente ter modelos de previsão com os nossos dados. É fato, a gente não está testando praticamente. Para vocês terem ideia, os testes rápidos estão chegando agora e os testes que estavam sendo feitos por PCR estavam demorando mais de 17 dias para chegar. Então, por aí vocês tiram. Então, a gente não tem ideia de quanto a gente está contaminada, de quanto... Não tem ideia, tá? Então, olha a Lisete, gente do céu. A G, Vinhedo, São Paulo, Lisete, lá em Porto Alegre. Caramba, que legal. A Deinha eu já tinha visto. Já. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Então, assim, eu queria contextualizar para vocês essa situação, tá? E vamos começar, então, a nossa reflexão. Vamos fazer uma oração para começar, tá bom? Onde você estiver aí, Edu, onde você estiver aí, vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar as nossas frontes e fazer uma oração. Nosso Pai que estás nos céus, nós somos tão gratos, Senhor, a Ti, porque, de alguma forma nós Te conhecemos. O Senhor nos chamou onde estávamos, para agora nos reunirmos, longe, mais perto. Pessoas de muito longe, lá em Portugal, Rio Grande do Sul, pessoas pertinho, aqui do lado, mas estamos todos, Senhor, reunidos num propósito que é aprender mais de Ti. Senhor, que o Teu Santo Espírito, que pode estar em todos os lugares, esteja conosco, com a nossa mente, o nosso coração, e que nos traga, Senhor, realmente a Tua verdade, não a verdade de um ou de outro, mas a Tua verdade. Se os governantes, se a imprensa, se políticos, se médicos, administradores, se ninguém tem ideia do que vai acontecer, o Senhor sabe o que acontece, por que acontece e o que vai acontecer. E, mais importante, Senhor, o Senhor sabe como devemos estar preparados e como devemos passar por tudo isso, nos aproximando mais de Ti. E que tudo contigo se torna bênção. Então, Senhor, te pedimos a presença aqui, que o Senhor cuide de cada pessoa que está aqui, cada pessoa, cada ente querido, cada familiar, amigo das pessoas que estão aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja num momento de tanta dificuldade. Seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista financeiro, familiar, social, enfim. Cuida, Senhor, de todos nós. Cuida da nossa fortaleza, do nosso Ceará, do nosso país. Abençoa, Senhor, aqueles que mais estão
carentes do teu auxílio. Abençoa aqueles que estão nos hospitais em situação grave. Abençoa aqueles que estão cuidando dessas pessoas. Enfim, Senhor, entregamos todos estes em tuas mãos. Nós te oramos não pelos nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou passar um tempo agora, não vou vou dar um tempo agora nas respostas, tá certo? Oi, Célia, e vamos lá. Como a gente estava falando aqui, a pergunta inicial é: eu devo interpretar as coisas que estão acontecendo com base em quê? Alguns, como eu falei até num videozinho, alguns podem pensar que, e tem gente que pensa isso, que isso é uma conspiração da China. A gente não veio discutir sobre isso, não é sobre esse contexto que a gente veio discutir. Alguns podem pensar que tudo isso que está acontecendo tem corporações por detrás disso e tudo mais. Também não é isso que a gente está querendo discutir aqui. Vamos falar sobre um outro contexto. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, smartphone, sei lá o quê. Smartphone não, né? Se você estiver vendo, não esquece. Eu vou ler Gênesis 3,15 para vocês, que é a chave da interpretação de, na verdade, não só do que está acontecendo, mas de outras coisas que estão acontecendo. Vamos lá. Isso aqui, o contexto desse texto é, contexto do texto, né? Jesus chegou para Adão, Eva e a serpente, que é Satanás, Lúcifer, e falou assim para a serpente, se dirigindo à serpente: porém, inimizade, vamos frisar essa palavra, inimizade, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha as palavras: inimizade, ferir, inimizade e ferir. Não existia isso antes. Aqui, Jesus está falando que, a partir daquele momento, haveria um conflito, uma inimizade. Ele está decretando aqui. E é o que a gente começa a perceber. A partir daquele momento, na Terra haveria dois grupos. Haveria dois grupos. Um grupo, aqueles que seriam fiéis a Deus. Abel, seu sucessor, Sete, e aí por diante, lá na frente, Abraão, enfim, tem toda uma sucessão, né? Enoque, Noé, depois lá na frente Abraão, enfim, sempre um grupo. E tem um grupo que depois foi representado por, o primeiro a ser representado foi Caim, né? Foi um grupo que se afastou de Deus. Mas eu não estou falando do conflito desses dois grupos. Eu estou falando que haveria uma inimizade e esses dois grupos, na verdade, eles representariam uma inimizade, que seria a seguinte. Lá em Efésios, no capítulo 6, verso 12, ele fala sobre essa inimizade, ele esclarece bem contra quem é essa inimizade. A inimizade não é de um grupo contra outro. Por incrível que pareça, a inimizade não era contra agora foi muito bom. Caim contra Abel. Não era. A inimizade não era Noé contra os outros que estavam, e a família de Noé contra os outros que estavam fora. A inimizade não era essa. Olha qual é a inimizade. Lembra que era a serpente contra a mulher. Era a serpente. E confirma aqui em Efésios, olha lá, Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A luta de Abel não era contra Caim. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é uma luta... É isso mesmo. É porque estão falando aqui que a Bin, desculpa, eu falei que não ia interagir, mas não dá para conseguir. A Bin é isso mesmo, Caim com Abel. E é uma
é uma luta que nós travamos, mas não é uma luta que nós travamos só individualmente. Esse conflito, ele é universal, mas o palco principal, o campo de batalha é aqui. Como assim o conflito é universal, mas o campo de batalha é aqui? Dando um exemplo aqui, a Segunda Guerra Mundial foi mundial, digamos assim, mas não havia luta, por exemplo, o pessoal lá no Texas, eles não precisaram lutar lá no Texas. O pessoal aqui no Brasil não precisou lutar aqui, especificamente lá sei lá, em Goiânia. Tinha um campo de batalha. Pronto. O conflito que a gente vive é um conflito universal. O conflito de Satanás querendo tirar a autoridade, acusando a Cristo, a Deus, melhor, de injustiça, de ser um Deus injusto, de não ser correto com as suas criaturas. Mas esse conflito, o campo de batalha é aqui. E aí esse campo de batalha ele tem dois principais lugares para acontecer. Um é esse físico que a gente vê. O outro é o que a gente não vê, que é dentro de nós. Mas o físico que a gente vê, ele não importa nem para Satanás, nem para Deus. Por quê? Porque tudo isso vai acabar. Os dois sabem disso. Os dois sabem disso. Isso tudo vai acabar. A luta, esse conflito que está acontecendo, não é para vencer o comércio mundial. É isso que superficialmente, externamente pode parecer. Mas Satanás ele não quer o comércio mundial. Satanás ele não quer o controle da bolsa de valores. Satanás não quer o controle de todos os bancos centrais do mundo. Satanás não quer o controle do petróleo, das energias renováveis. Satanás não quer isso. Muito menos Deus. Isso tudo vai acabar. Isso não é importante. O que é importante, a luta toda que ocorre aqui na Terra, é por mim e por você. E isso foi definido porque antes Satanás ainda tinha uma chance. Satanás ele tinha mais chance, digamos assim, até o dia que Jesus veio. Até o dia que Jesus veio, Satanás ele tinha uma chance bem forte de vencer. Mas Jesus veio e venceu. Esse conflito já está decidido. Isto é, o vencedor da guerra, a guerra, está vencida já. Agora, essa batalha aqui, por mim e por você, por cada um de vocês, não está decidida ainda. Mas aí, peraí, vamos lá. Está acontecendo isso no mundo, essa bagunça no mundo. Tudo isso está acontecendo no mundo. O que isso tem a ver comigo? Peraí, o que a Covid tem a ver comigo, assim, com a minha salvação? E quando eu falo de salvação, eu estou falando de coisas bem extremas. Eu estou falando da morte eterna e da vida eterna. Eu não estou falando de uma vida boa ou uma vida ruim aqui na Terra. Eu não estou falando em ter casa própria, não ter casa própria, ter um bom emprego, não ter um bom emprego, uma pós-graduação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de morte eterna e vida eterna. Mas peraí, vamos lá. Essa crise da Covid, ela mexe com duas coisas, aparentemente. Ela vai mexer com a nossa saúde e com a saúde daquelas pessoas que a gente ama e com a nossa parte financeira. Então, ela pode mexer com a minha saúde, com a saúde das pessoas que eu amo e com a minha parte financeira. Beleza. Mas espera aí, você está me dizendo que isso não é, de fato, o ponto crucial, o ponto não é o foco do que está acontecendo?
Não, não é. Vamos ler comigo outra passagem. Vamos para a Bíblia de novo. Apocalipse 12, 12. Vamos lá. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá vendo? Ele está derrotado. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele não tem pouco tempo para ganhar, ele tem pouco tempo para morrer, ele vai morrer, ele está derrotado já. E aí o que acontece? A chance dele é pegar a gente. Por quê? Porque ele não conseguiu tocar em Jesus. Ele não conseguiu chegar em Jesus e vencer Jesus. Isto é, ele não conseguiu provar que que Deus é injusto. Nesse ponto, do ponto de vista como é que eu vou dizer, universal, ele já foi derrotado. Agora, como é que ele pode ainda conseguir alguma coisa? Me vencendo você. E que, de uma certa forma, ele vai atingir Cristo com isso, que Cristo nos ama. E ama muito. Afinal de contas, ele veio para quê? Para me salvar, para te salvar. E se ele veio para me salvar e te salvar, para Satanás ainda é uma grande vitória se ele conseguir evitar que eu e que você sejamos salvos. É muita coisa. Ó, vamos pegar um outro texto aqui. Já que a gente... Antes de pegar um outro texto, eu quero trabalhar mais aqui com vocês a ideia. Quando a gente pega em algumas histórias na Bíblia, a gente entende... Oi, Josi. A gente entende bem que, Daniel, Deus tem o comando. Principalmente, a gente vai estudar muito isso nessa semana, tá? Por isso não percam. Eu tô com coceira para falar, mas não posso falar, não posso dar spoiler já. Mas eu vou ter que dar um pequenino. O Apocalipse fala que Jesus, quando ele venceu, ele conquistou o comando. Tá? Está nas mãos dele o futuro dessa terra. Lá em Jó, no livro de Jó, a gente aprende que Satanás, ele tem bastante domínio aqui sobre a terra, tanto é que Jesus chama ele de príncipe deste mundo, só que o domínio dele é bem... Ele tem muito domínio até a hora que Jesus fala, para, daí você não passa. É assim o domínio de Satanás. É um domínio meia boca, mas... Limitado. Limitado. Alguém aqui atrás falou, a baixinha. E o que acontece? Isso tudo que está acontecendo, você tem que enxergar, mas espera aí, isso é Satanás ou é Deus agindo? Tudo isso que está acontecendo, vamos dar nomes para as coisas. A Covid-19, é Satanás ou é Deus agindo? Pensa comigo, você consegue imaginar Deus criando um vírus que mata e que faz as pessoas sofrerem? Eu não consigo. Eu não consigo. Você consegue pensar que Deus vai ficar feliz com tanta gente morrendo? Não dá, né? Mas espera aí, e por que ele permitiu, então? Por que Deus permitiu, então? Então, será que não é para avisar a gente? Porque, olha, vamos voltar lá para o Abim? Lembra do Abim? O Caim e Abel. Vamos voltar lá. Lembra que eu falei que sempre tinham dois grupos?
E por mais que às vezes algumas pessoas achem que dá para ficar no meio, não tem. Jesus fala que quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Jesus e o que você faz é a favor do que ele quer fazer aqui no mundo, que é salvar vidas para a vida eterna, ou o que você está fazendo está a favor de Satanás. Não tem um meio termo. Se não tem esse meio termo, se não tem como eu trabalhar nessa zona, será que Deus permite que isso aconteça justamente para que quem estiver do lado de Satanás não perceba que está na hora de fazer alguma coisa e mudar de lado? Ele fez isso muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes. O povo estava lá. Tem uma história de Jonas. Lembra do homem que foi engolido pela baleia? Que ninguém sabe se era uma baleia. Vocês lembram disso? Pronto. Por que ele foi engolido pela baleia? Porque Deus falou assim para ele: Jonas, vai lá em Nínive. E olha que Nínive não era uma cidade de Israel, hein? Cidade completamente pagã e tudo mais. Falou: vai lá em Nínive e fala que eu vou destruir Nínive. Jonas pensou assim: vou nada? Por que ele não queria ir? Ele fala lá na frente por que ele não queria ir. Não sei se vocês lembram. Ele fala por que ele não queria ir. Ele falou que ele não queria ir porque ele não queria ficar sem moral. Porque ele era um profeta, né? Então, o que ele falava tinha que acontecer. E ele sabia que se ele fosse para Nínive, e aí Nínive, a cidade se arrependesse e tudo mais, Deus ia deixar quieto e não ia. Pronto. Mas qual foi? E aconteceu isso. Nínive realmente se arrependeu. Nossa, foi um negócio. O rei mandou todo mundo se arrepender. O rei se arrependeu. Foi uma coisa muito bonita. Lorene, saudade. Foi muito legal. Agora sim, pensa aqui comigo. Por que aconteceu isso? Se ele tivesse falado, ó, não, vai ficar tudo bem, que era como eles estavam vivendo. Se não tivesse uma ameaça de uma desgraça, Nínive teria se arrependido? Não. Nínive teria parado para pensar e falar, puxa, a gente está fazendo um monte de coisa errada. Teria acontecido isso? Não. Para bem para pensar. Se não tivesse rolando a Covid, teria tanta gente pensando sobre a vida, sobre o futuro? Eu não posso dar spoiler. Tem um Covid-19 aqui que eu não sei quem é. Covid-19 SARS-CoV-2. Vocês não têm ideia, né? A pessoa tá mergulhou mesmo. Mas assim, eu não posso dar. A gente vai discutir em outros dias aqui, tá? Mas o ponto que eu falei sobre tudo isso é: você sabia? Você tinha certeza de que lado você estava antes? Certeza absoluta? Bíblia. Tá, vem aqui comigo na Bíblia. Atos 1, 6, 7 e 8. Primeira coisa que a gente vai entender sobre o que para que está servindo tudo isso. Tá certo? Vamos lá. Então, vou repetir, Atos 1, versos 6, 7 e 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Restaurou-lhes, ou melhor, respondeu-lhes. Isso são os discípulos perguntando para Jesus. Antes de Jesus ascender ao céu. Ele já tinha ressuscitado. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Presta atenção aqui na quebra, tá? Presta atenção na quebra. Eles perguntaram, isso aqui é sinal de alguma coisa? Tudo isso está acontecendo aqui, Senhor, agora vai vir o reino. Não, muita gente não está agindo assim também?
Não, agora vai vir o fim do mundo, vai acontecer isso, né? Sabe o que Jesus está respondendo para as pessoas que estão, para mim, se eu tiver na tendência de achar isso, sabe o que ele está respondendo para mim? Ó, esquece. Você não está aqui para ficar imaginando o que eu vou ouvir daqui a 10 anos, 20 anos, 1 ano, 2 meses, 3 meses, 5 dias, 1 semana. Não é para isso que eu coloquei a Covid-19. Ou melhor, eu permiti a Covid-19. Eu permiti a Covid-19 para que você se prepare para receber o Espírito Santo e seja minha testemunha. Isto é, eu estou permitindo a Covid-19 para você, se não estava ainda, entrar para o meu exército. Nessa que é uma guerra, é uma batalha. Não é para a gente ficar, poxa, agora vai vir o anticristo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para! Porque se você não focar em se preparar para receber a bênção do Espírito Santo e não virar uma testemunha. E a testemunha, gente, a testemunha, quando Jesus fala de testemunha, vocês não têm ideia do que é testemunha. A palavra testemunha daqui vem do grego martur, que é mártir. A testemunha, essa testemunha, ela morre. A gente, para ser testemunha de Cristo, a gente tem que morrer e renascer a cada dia. O nosso eu tem que morrer e Jesus tem que viver na nossa vida. É um mártir. Jesus está nos chamando para morrermos. Eu não estou falando na arena romana. Talvez. Mas principalmente, especialmente, todo santo dia. Uma outra coisa. Vem aqui, ó, comigo em Apocalipse 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão. Ninguém podia enumerar. João teve, assim, tudo bem, o cara estava preso numa ilha, mas ele viu cada coisa, né? O cara sofreu. Mas ele também teve umas visões. Vamos lá. E eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Pessoal da comunidade Novo Tempo, pessoal lá de Lisboa, lá de Porto Alegre, de um monte de lugar. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Um pouquinho antes, João teve a visão do trono de Deus, e lembre, e o trono de Deus, ele cabe mais do que uma pessoa, porque estava sentado Jesus e Pai. E Jesus fala que a gente vai sentar nesse trono, viu? Já vou avisando. Como é que eram essas pessoas? Elas vestiam de branco, com palmas nas mãos. Vitoriosos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Perguntaram para João, né? João, como assim? Eu tô aqui de penetra, né? Tal. Não sei, senhor. Tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Grande tribulação. E a gente vive lutando para ter uma vida boa e tranquila aqui na Terra. Tá errado isso? E se eu disser que tá? E se eu disser que tá? Eu tenho que lutar para quê? Para ter uma vida boa e tranquila na Terra? Ter segurança financeira? Ou para ter o Espírito Santo? Sabe por que essas pessoas aí vieram de uma grande tribulação?
Pensa no seguinte, Segunda Guerra Mundial, vou dar outro exemplo da Segunda Guerra. Os alemães ocuparam a França. Só que a França estava ocupada, mas ainda tinha uma resistência lá, uns insurgentes, tinha um pessoal que ainda lutava contra os alemães dentro da França, apesar dela estar sendo ocupada. Quem era perseguido? Eram os alemães ou era a resistência? Se nós formos testemunhas de Cristo aqui na Terra, será que a gente vai conseguir ter uma vida tão tranquila assim como a gente vive lutando para ter? E não pense que eu estou falando de uma vida tranquila do ponto de vista somente econômico, social, porque Deus pode dar isso para a gente. Pode. Não estou falando que é impossível você conseguir isso. Não estou falando disso. O que me incomoda comigo mesmo é o quanto eu me dedico para isso e o quanto eu não luto, o quanto o Christian aqui parece que não está numa guerra. Não está. E para eu não estar numa guerra só faz sentido se eu tiver fazendo parte do exército de Hitler. Se eu estiver fazendo parte da Alemanha. Por quê? Porque Satanás é o príncipe deste mundo. Eu tenho que ser a resistência nesse mundo. Eu tenho que ser perseguido aqui, digamos assim. E se não externamente, que eu não posso também buscar a perseguição, mas pelo menos internamente eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver essa guerra internamente. Por quê? Porque dentro de mim tem uma natureza que quer me afastar de Cristo. Por isso que esse povo, e esse povo são salvos, gente. São salvos. Por que João ia dizer que esse povo veio de uma grande tribulação? Ele não está falando do povo dos mártires. Lembra? Eu não estou falando dos mártires externos. Ele não está falando só daqueles que morreram nas arenas romanas, daqueles que foram perseguidos na Idade Média. Não, eu não estou falando disso. Ele está falando de todos, e todos eles vieram de uma grande tribulação. Se todos vieram de uma grande tribulação, a gente tem que ter consciência de que a gente vive numa guerra, num conflito, num grande conflito. Até um dos textos mais fofinhos da Bíblia, né? Parece um negócio, mas as bem-aventuranças. Ao final das bem-aventuranças. Mateus 5, versos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Já começa por aí. Ele já está afirmando. Quem vai buscar a justiça, quem busca a justiça de Deus, vai ser perseguido. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus. O que aconteceu com ele quando ele veio à Terra? Ele procurava briga? Gente, não teve ninguém mais pacífico do que Jesus. Por isso que ele é chamado Cordeiro. O Cordeiro. Não teve ninguém. E ele teve uma vida de paz por causa disso? Não teve. Não teve. Nós precisamos incomodar o príncipe desse mundo. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos, sim, sermos... Incomodar, a palavra é essa, incomodar. A gente não pode entrar no exército inimigo e não sermos reconhecidos ou diferenciados. A gente não pode fazer isso. Como é que pode? Nós somos a resistência.
Nós temos que, cada vez mais, tirar soldados do exército inimigo e trazer para a resistência. E essa vai ser nossa alegria. E disso a gente vai encontrar a paz. A gente vai encontrar a paz quando a gente realmente estiver com Cristo. Porque, mesmo que aqui estejamos vivendo uma grande tribulação, mas nós teremos a certeza que Deus vai, como Paulo fala, né? A gente vai ter uma recompensa já certa, uma coroa já garantida. Mas não vivendo buscando a coroa aqui na Terra, gente. Deus não tem uma coroa para dar aqui pra gente aqui na Terra. Não tem. Não dá para conquistar os dois. Jesus mesmo falou, não foi? Quem quiser ganhar a própria vida, o que vai acontecer? Vai perder. Ele falou isso ou não falou? E quem perder vai fazer o quê? Vai ganhar. Por isso, tudo isso que está acontecendo, o contexto que ele traz para nós, a mensagem que traz para nós, eu falei o contexto, que é o contexto do grande conflito. Falei do contexto, que é que papel eu desempenho nesse grande conflito. E agora, por fim, o último contexto. É o contexto do chamado ao arrependimento. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não querendo que nenhum pereça. Por isso que Jesus não veio ainda. Ele não quer que eu seja pego aqui na Terra ainda, ele volte e eu não estava preparado. Eu estava me preocupando em, sei lá, comprar um carro novo, uma bike nova. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele nos chama para quê? Para o arrependimento. Não querendo, repetindo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que ele permite que aconteça uma Covid-19? Para que eu me arrependa. Para que todos nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos. Quem é que não tem um mau caminho? Quem é que não precisa se arrepender de alguma coisa? Quem é que atualmente não está precisando de uma Covid-19 para parar para pensar? E no capítulo 3, verso 19, ele deixa isso muito claro. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E essa mensagem aqui do capítulo 3 de Apocalipse, verso 19, ela é exclusiva praticamente. Exclusiva não, mas ela é direcionada para a gente. Para nós que vivemos nessa era aqui. Ela é uma mensagem para a igreja de Laodiceia que identifica muito bem a nossa igreja do nosso tempo. E ele está falando, olha, eu te repreendo. Ele está falando, ó, eu vou te repreender, eu vou te botar de castigo, eu vou fazer coisas com você, mas não é porque eu quero judiar de você, eu não quero o teu mal. Eu quero que você se arrependa. Mude o seu caminho. Tanto é que arrependimento, lembrei da Bia agora, não sei nem se ela está aí. É metanoia. Arrependimento é você mudar a tua forma de pensar. É mudar a minha forma de ver esse mundo. Não é, Deus não quer que eu encontre nesse mundo uma morada.
Eu estou aqui com uma missão. Eu faço parte de um exército que veio para cá para resgatar outros. Mas eu não é para resgatar para ficar aqui. Nessa realidade, nesse mundo. É para resgatar, para levar para uma outra terra, uma nova terra, onde habita a justiça. Meus queridos, e você? Você quer atender a esse chamado? Você quer mudar a tua vida? Metanoia, mudar a tua forma de pensar? Você quer escolher um outro mundo para ganhar? Você quer realmente vestir a farda de um outro exército? Você quer? Vamos passar nosso tempo. Tem tanta coisa rolando nesse mundo, né? Tem tantas lives aí, tem tantas maratonas, tem tantas coisas aí para tentando conquistar nossa atenção para ganhar dinheiro, é óbvio. Jesus quer conquistar nossa atenção para nos salvar. Para quem a gente vai abrir essas portas? Você vai abrir as portas do teu coração para Ele, hoje, agora? Então vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti para suplicar o Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos transforme, Senhor. Se estivermos indecisos, se estávamos usando um uniforme de um outro exército, Senhor, nos transforme. Coloque em nós, Senhor, a farda do Teu exército, as insígnias de combatentes no exército de Jesus. Que nós carreguemos, Senhor, o nome do nosso capitão, Miguel, o nosso capitão de guerra. Pai amado, não é fácil, Senhor. Mas o Senhor nos prometeu que nós passaríamos por aflições, mas que a gente não precisaria se desesperar, porque o Senhor já venceu. O Senhor já venceu esse mundo. E a vitória já está garantida. Nós precisamos apenas, Senhor, olhar não para esse mundo, para essa realidade, mas olhar com os olhos voltados lá para frente, para uma nova terra que o Senhor já garantiu para nós. E realmente, Senhor, lutarmos nessa terra para resgatar aqueles que ainda não te conhecem e levar para essa tão sonhada Canaã celestial. Pai, traga-nos o Senhor amanhã, no mesmo horário, para a gente continuar meditando sobre Ti. Não deixe, Senhor, que o inimigo nos carregue para outras atividades e que a gente desfoque do que realmente interessa, da realidade que realmente interessa, que é a realidade espiritual do grande conflito. Possamos, Senhor, estar aqui, juntos, cuida dos nossos, Senhor, continua sempre santificando a cada um de nós e aos nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, é isso. A gente se encontra, então, amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, aqui, né, porque eu vou estar aqui. E vocês vão, talvez, estarem aí. Tá bom? Até, gente. Muito bom estar com vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe a cada um de vocês. Ixi, tem um negócio aqui que é para baixar. Se eu apertar aqui, será que tira ali?